Olá, pessoal. Nosso tema para a aula de Fundamentos da Economia dessa semana é com base nesse texto, texto da Rosângela Aparecida Silva, carga tributária e gastos públicos, né? Então, é justamente um tema que eu tenho muito gosto em trabalhar, que é justamente a minha linha de pesquisa, né? Uma vez que a gente verifica aquilo que o governo, que o Estado organiza para ter a arrecadação, e com base nessa arrecadação, então ele vai destinar os serviços, né, os serviços que é da obrigação dele fazer para a sociedade, ok? Então, os nossos objetivos de aprendizagem aqui são os mesmos que o texto aponta, né? Então, reconhecer o papel do setor público na economia, identificar os instrumentos de política fiscal e analisar a utilização da política fiscal expansionista e a contracionista, né? Aquilo que se expande a arrecadação, se expande os feitos do Estado, ou aquela que vai segurar um pouco, né, o que vai acontecer ali. Quando você pode perguntar assim para aquelas pessoas, ou você viveu isso, mas perguntar para aquelas pessoas que viveram por volta dos anos 80, né? Que viveram economicamente falando por volta dos anos 80, percebeu que nós tivemos uma fase de inflação terrível aqui no Brasil, porque nós estávamos vivendo uma fase de uma política fiscal contracionista, né? E aí, com base nisso, o que acontece? Que acontece que as coisas vão tendo um preço, né? Vão aumentando o preço, uma vez que as empresas, elas tentam elas mesmas a definir as regras da economia, né? Então acontecia muito o fato de você comprar um pão francês na época por 10 mil cruzeiros, na outra semana já estaria 15 mil cruzeiros, então era um valor que alterava de uma forma catastrófica mesmo, era muito complicado. E as pessoas, então, o que faziam? Guardava dinheiro debaixo do colchão, né? Porque guardando aquele dinheiro ali, esse dinheiro ia valorizar muito, enfim, né? Mas aí o que aconteceu também, logo na sequência desses anos 80, quando chegou o governo Collor, né? Dentro de uma política meio de governo dele mesmo ali, fez um procedimento de segurar o dinheiro do povo que estava no banco, né? O dinheiro que estava na poupança. Isso aí fez uma situação muito grave, né, no Brasil todo. Muita gente suicidou, um monte de pessoas demoraram aí coisa de 15 anos para recuperar o dinheiro que tinha ficado congelado lá na poupança, né? Então, são situações assim que o Estado faz algumas intervenções paulatinas, faz algumas intervenções assim dentro de um plano financeiro, econômico para o país, mas pode acontecer algum tipo de medida um pouco mais enérgica ou medida um pouco mais drástica no processo aí. Então, é um pouco disso que a gente vai estar verificando hoje, mas é uma questão um pouco mais simples que diz respeito a uma carga tributária e o que o governo faz com esse dinheiro, entendeu? Quem é do setor público, né? Eu estudei em escola pública a vida toda, né? Depois fiz graduação em escola particular, depois as pós-graduações foi de novo em escola pública, né? Na universidade pública. E aí a gente pensa o seguinte, né? A gente tem que pensar o seguinte, porque se o governo cobra muito imposto, né? Esses impostos ele tem que ser obrigatoriamente utilizado com a população ou com o Estado, do modo geral, entendeu? Então, quem é do serviço público, quem depende do público, então tem que ser um defensor da carga tributária alta, tem que ser defensor dos impostos, né? E é interessante, gente, porque tudo tem transparência. Tudo tem transparência. Eu queria deixar para o final, mas eu vou mostrar agora no início logo uma análise do que diz respeito à receita e à despesa do Estado de Goiás, né? Então a gente teria que pensar aqui no Brasil, mas os números são muito grandes, né? Então vamos dar uma olhada no Estado de Goiás, que também são muito grandes, mas dá para a gente ter uma noção. Veja, toda, toda unidade da federação, município, estado ou governo federal, ou União Federal, tem a transparência, a lei de transparência que então, os dados têm que estar à disposição. E o do nosso estado de Goiás, ele é um dos mais interessantes que eu já pesquisei, que ele tem muito bem detalhado e muito bem evidente e claro o nosso portal Transparência, entendeu? Então, o endereço é esse aqui, ó, transparência.go.gov.br, que é o portal de Transparência, e aqui tem organizado, veja,
tem as despesas do Estado, né? As receitas, o que foi gasto com o pessoal, e você pode olhar o nome da pessoa que você sabe, pode observar ali quanto que a pessoa recebeu ali, quanto ela recebe, né? Aqui as despesas tem os fornecedores em específico, né? Cada um deles, o que gastou, os contratos, os empenhos, né? Aquilo que o governo, então, disponibilizou ali para fazer a despesa, o que é feito na forma de gastos públicos, né? Tudo feito por licitação, né? Dentro de um processo, aí, de um pregão, que as empresas, então, oferecem ali o orçamento e aí o Estado assume aquele orçamento ou não, certo? Então, aqui tem a gestão fiscal. Você pode navegar nesse site aqui e ver esses pontos todos que são interessantes. Eu gostaria de olhar aqui, primeiro, só a questão da execução orçamentária, né? Uma visão geral, mas tem também aqui, ó, por funções, por programa, enfim. Aqui, olha só, teve uma dotação inicial, fizeram um orçamento inicial, claro, com análise de tudo que tem que ser analisado, né? Olha lá, representa o valor da dotação, o limite de crédito consignado para atender às despesas constantes na lei do orçamento do ano. Então, nós temos aqui um valor que é de 45 bilhões e 590 milhões 759.864 reais e 23 centavos. Essa seria, então, dentro do orçamento inicial, o valor que o Estado de Goiás está pronto ou está, assim, preparado para gastar. É claro que pode ter aditivos, e pode ser que aditivos para aumentar esse valor, ou pode ter, ou não gastar todo esse valor. Pode tudo acontecer. Então, fizeram esse orçamento, e aí o que acontece? De tempo em tempo, esse valor tem que ser autorizado, né, por ordem de lei. E aí o executivo manda para a Assembleia Legislativa, olha, nós precisamos ter um orçamento tanto, nós queremos gastar isso, aquilo, aquilo outro, aí vai autorizando. Então, do orçamento total, já foi autorizado 27 bilhões, né? E desses 27 bilhões já foi empenhado, né? Ou seja, já então pegaram esse dinheiro e já colocaram na conta ali para que esse dinheiro já fosse desparramado para os fornecedores, para quem tiver aqui os contratos. Já foi então empenhado 10 bilhões, né? Então, dos 45 bilhões, 27 foram autorizados, 10 bilhões já foi empenhado. E desses que foram empenhados, então, ou seja, alguém já sacou esse dinheiro, as empresas e tudo mais, já 7 bilhões já foi, então, já não existe mais no saldo, já foi embora, já foi pago, né? Já foi liquidado esse valor todo, entendeu? Então, ou seja, aí isso aí vai sendo atualizado o ano inteiro, né? Até o final do ano, atualizado esses valores, como que o Estado, então, tem dentro do orçamento, da visão orçamentária do Estado de Goiás. Agora, da onde vem esse dinheiro, né? Então, aqui, olha, arrecadações, certo? Você também vai entrar aqui no site, certo? Receitas. Tem dois tipos de receitas. A arrecadação, aquilo que vem diretamente dos impostos, né? Que recolhe-se aqui. E a receita, que além dos impostos, tem aquilo que vem do governo federal e aquilo que depende da ação do Estado, entendeu? Então, ou seja, nós temos dinheiro que vem do Detran, mas para esse dinheiro vir do Detran, tem que o usuário, né, goiano, precisa ir lá no Detran pagar as taxas, né, pedir para fazer carteira de habilitação, para licenciar um veículo, né? Então, ou seja, não é uma arrecadação que é clara, mas é uma arrecadação que é de acordo com aquilo que o serviço que é prestado. Então, isso aqui está no campo da receita. Mas veja aqui da arrecadação. O nosso principal fonte de renda do Estado, né, é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ok? Então, quando nós estamos vendo aí nessa questão da quarentena e os decretos de paralisação das atividades comerciais, e nós verificando os discursos dos prefeitos, etc., esse ponto todo aí, então está dizendo que a arrecadação do Estado diminuiu drasticamente. Você pode verificar esses números aqui. O Estado já arrecadou só de ICMS 5 bilhões e meio, né?
5.511.269.407,13. Lá em janeiro, então a arrecadação que foi feita em janeiro foi 1,5 bilhão, né? Então a projeção era que fosse esse 1,5 bilhão até o final do ano. Mas, no entanto, em fevereiro já teve uma queda, não uma queda aqui de quase 10%, né, no valor de janeiro. Em março, manteve, né, mais ou menos o mesmo valor que recebeu em fevereiro, mas agora em abril, né, veja, a queda foi um pouco maior, né, então representa quase 30%, quase 30% a menos, né, o Estado está arrecadando só de ICMS, né, mas aí o IPVA, no mês de março, né, a gente tem um IPVA um pouco mais alto aqui, porque tem algumas campanhas de antecipação do IPVA, né, o Estado faz isso é uma política fiscal, inclusive, que está dentro do texto para a gente estudar hoje, antecipa, né, dá um desconto para o pessoal pagar o IPVA primeiro, né, pagar logo, antes de chegar no vencimento lá, porque não sei se vocês todos sabem, mas cada final da placa do carro, né, a placa final 1, então tem que pagar o IPVA até o mês de março, final 2, tem que pagar até mês de abril, e assim vai, né, até chegar lá o final 0, que é até o final do ano, do mês de novembro até dezembro, né? Então, aí o reflexo, né, aqui do que recebe no mês de janeiro e fevereiro ainda é resquícios do ano anterior, de modo que esse valor aqui um pouco mais alto em março é do pessoal que está pagando no mês, dentro desse ano, do ano corrente aqui, que a gente tem que pagar o imposto, imposto de veículo, né? Imposto de propriedade de veículo automotor. E aqui outras receitas e alguns outros impostos que são do âmbito do Estado. O município tem impostos próprios do município e a União Federal tem impostos próprios da União Federal, ok? E depois tem a restituição disso, né? Tem a federal que vai repassando para os estados e para os municípios, né? E também o município, o estado e a União Federal têm seus serviços obrigatórios, né? Então, nós temos, por exemplo, uma BR, né, uma rodovia federal. Então, ela é de competência do governo federal. Nós temos uma rodovia estadual, de competência do Estado. Nós temos as estradas das fazendas do município, de competência do município. Nós temos um hospital que é do município. Nós temos um hospital que é do Estado. Nós temos uma universidade que é do federal. Nós temos existem faculdades municipais. E, assim, tudo tem as suas competências. E cada ente da federação aí, no caso, né, o município, estado e União Federal, precisam arrecadar, né? Precisa estabelecer política fiscal, precisa de garantia de uma carga tributária para fazer com que tenha esse dinheiro e que tenha como fazer esses gastos públicos. Ok? Então, a título de introdução seria isso. Agora a gente, então, vai partir especificamente para a própria leitura do texto, né, e a explicação de alguns pontos que se fizerem, então, é necessário, ok? Então, vamos pausar esse vídeo agora, você veja no próximo vídeo logo abaixo aí para a gente continuar, então, esse estudo, ok? Eu espero que seja uma boa experiência para todos nós aqui e que a gente possa, então, ter um entendimento um pouco mais específico desse assunto. Deixa eu aproveitar e já explicar como que a gente vai fazer uma atividade avaliativa, certo? Então, nós vamos criar um texto online, certo? Esse texto vai ser disponibilizado o link logo abaixo aí na parte da avaliação. E cada um de nós aqui, cada um de vocês, vão ter a oportunidade, cada um vai ter a oportunidade de dar sua contribuição para escrever esse texto, ok? É um texto que a gente escreve diretamente aqui na internet, né, na página online, e aí você vai escrevendo, ele vai sendo salvo automaticamente. Aí cada um vai entrando, vai então dando a sua parcela da contribuição nesse texto, ok? Então, com o link que está compartilhado aí, olha aqui, você vai ser direcionado a esse texto, certo? Esse texto que é política fiscal, e aqui a gente vai então, com base em pesquisa, em estudo que vocês vão fazer, nós vamos explicar, né, então, os elementos da política fiscal do Brasil, que são esses aqui,
o PIB real, PIB nominal, IPCA, INPC, IGPDI, taxa over Selic, taxa de câmbio média do dólar, do real para o dólar, o preço médio do petróleo em barris, computado em dólar, o valor do salário mínimo, certo? Massa salarial nominal. Veja que nós temos um plano plurianual, né, de 3 anos. Para esse ano, olha aqui, o salário, por exemplo, está 1.040. A projeção para 2021 é 1.082. A projeção para 2022 é 1.123. Mas existe dentro da política fiscal do Brasil essa projeção. E aí, nesse trabalho dessa aula de hoje aqui, a gente vai fazer o seguinte: cada um de vocês vai pesquisar, né? Então, sobre o que é essa política fiscal do Brasil que diz respeito ao PIB real. Aí o Alfredo, né? Eu escalei aqui, o Alfredo vai dizer, então aí vai escrever PIB real, né? Então veja que já está salvando aqui, olha aqui, ó, já está salvando. Terminou de fazer a alteração, já vai ter salvo aqui. E aí cada um de vocês podem ir fazendo, né, esse mesmo texto, à medida que o Alfredo está fazendo aqui, outra pessoa vai estar vendo. Se a Amanda estiver escrevendo sobre o PIB nominal aqui, por exemplo, né, então já vai sendo visto lá a edição sendo feita automaticamente. Então é uma experiência também interessante da gente fazer um trabalho coletivo, certo? E aqui, então, tem aqui para todo mundo fazer a sua contribuição, certo? E aí ficou para a Karine e o Matheus fazer as considerações finais, né, a partir dessas constatações que os demais fizeram as suas pesquisas. Olha aqui, a elaboração desse texto conta com a participação dos acadêmicos do primeiro período do curso de Direito, que contribuirão com os esclarecimentos e explicações necessários para a compreensão de cada item dessa tabela acima. Que isso aqui são os parâmetros da política fiscal brasileira, certo? Então, essa é a nossa atividade dessa aula dessa semana, ok? Então, agora a gente encerra de fato essa parte do vídeo e a gente passa para o texto especificamente.